duas vizinhas no litoral sul de Alagoas apresentam um fenômeno no mínimo estranho. São duas casas, tá? O chão esquenta, uma das paredes também, e do piso, acreditem, sai fumaça. Nós enviamos a repórter Maria Maciel até Penedo para tentar desvendar esse mistério. Maria, bom dia, bem-vinda, o Fique Alerta está no ar. Maria está em Penedo, hein? Maria, todo mundo quer saber o que é que está acontecendo por aí, que mistério é esse, que fenômenos são esses que deixam todo mundo intrigado, e a gente também tem essa curiosidade, né? Quando tudo isso começou, Maria, bom dia, bem-vinda, bom trabalho para você. Bom dia para você, Douglas. Muito bom dia para todo mundo que acompanha o Fique Alerta. Olha, esse fenômeno é no mínimo intrigante. Ninguém sabe o que tem causado esse aquecimento no chão e também nas paredes. Eu estou aqui na rua Roberto Vieira, no bairro de Santa Cecília, no município de Penedo. E são essas duas casas, né, casas vizinhas, que estão apresentando esse fenômeno. E isso começou há cerca de 15 dias, que os moradores perceberam que não só o chão de uma parte da casa, como também a parede estava aquecendo. A gente vai entrar agora, Douglas, numa dessas residências para mostrar então onde é que fica essa parte que está esquentando. Aqui o morador é o seu Ailton Calheiros. Boa tarde, seu Ailton, tudo bom? Fica aqui para cá, venha, vamos aqui para esse lado. Esse piso aqui é como se fosse uma varanda, um quintalzinho aqui da sua residência. Aqui que começou a esquentar? Foi aqui, começou aqui, essa região aqui, esquentar. Terça-feira à tarde, 5 horas da tarde. Eu vim para aqui pegar um ferramenta, quando cheguei aqui estava tudo quente. Aí eu resolvi na quarta-feira quebrar. Quando eu comecei a quebrar, aí saiu aquela temperatura. Aí eu acionei o corpo do bombeiro, o bombeiro veio aqui, o bombeiro veio, analisou aqui, disse que ia entrar em contato com os pessoal de Maceió. Aí não veio ontem. Aí quando foi ontem à noite e veio aqui, ligou para mim, dizendo que ia vir uma equipe hoje aqui. Aí quando o senhor abriu esse buraco, aí saiu uma fumaça? Saiu fumaça, foi. Fumaça aqui, aí. Aí foi quando o bombeiro mandou parar, eu deixei. Agora, pra gente ver, né, a temperatura, tem como o senhor pegar aqui essa, pra saber? Tem. Ele vai Deixa eu cavar aqui um pouquinho, aqui, Douglas, para você ter ideia de quanto é quente, ó. Aqui onde a gente pisa... Aqui tem outro buraco, aqui eu já arranquei agora, porque ele mandou fechar a página. Olha. Pronto, se a gente pegar essa terra aqui, olha, é bem quente. E tava mais ainda, né? Você falou que a parede também estava esquentando, já diminuiu um pouco, não foi? Foi, diminuiu, foi. Depois que eu reabri, diminuiu ó, a temperatura. Agora, se afundar mesmo, a temperatura sobe. E o que o senhor acha de tudo isso? O senhor já mora aqui há 30 anos. Não, nunca aconteceu, não. Eu vi essa semana. Causou no quê? Uma preocupação? Preocupação, os vizinhos, as vizinhanças, né? Aí eu tô preocupado. Pra ver o que é que resolve aqui. Esse ferro que tá aí, já estava? Já estava. Isso aqui foi porque eu mudei a instalação. Aí já tem anos que essa já está aí, mas não tem energia nenhuma. Isso daqui é tipo um fio terra? É velho isso aí, isso é velho. Mas isso não tem nenhuma ligação elétrica? Nenhuma aqui, ligação nenhuma. Aí tá liberado aí. Como mesmo tá vendo aqui. Aí. Se tivesse eletricidade dava choque, mas não dá. E quando estava mais quente, o senhor pisava aqui descalço, chega a queimar o pé? Você só chegava e vinha a temperatura. Vinha a temperatura o vapor subindo, né? Aqui tava molhado, tava tudo quente aqui, aí tudinho aí. Esquentava cá em cima. Ali o piso, ali onde fica a sala. Esquentava também. E essa parede também. Depois que eu reabri aqui, aí foi que ele diminuiu mais a temperatura, né? E é um mistério, né? Ninguém sabe o que é. Sabe, é. Se tivesse energia, não foi porque tem energia, mas não tem. Agora tem gente aí, várias pessoas dando várias suposições, né? O senhor já ouviu o que falarem sobre isso? Já tanta coisa aqui, meu irmão. Já disseram o quê? Já disseram que era petróleo. Eita, se fosse, era bom, né? Seja o que Deus quiser, né? É. A sua preocupação é que não tenha nada que ofereça risco à sua residência, à sua família. Que não tenha risco nenhum aí. Tomara que não cause nada aí.
Isso a gente está acompanhando, né, esse fenômeno que acontece, né, em 2 residências aqui no bairro da Santa Cecília, né? Essa é a primeira casa que a gente vê que o piso, né, que o chão, que é o piso que é de concreto, está quente ainda, esquentando, e também a parede. Agora a parede não está quente, né? A gente coloca a mão aqui, por exemplo, aqui essa parte de cima não está. Já aqui mais embaixo, Douglas, olha, aqui já dá para perceber que está mais morninho, assim, não está quente de você não conseguir colocar a mão. Mas você percebe uma temperatura que, se você vai mais para lá, não é a mesma. Então, todo mundo aqui intrigado com o que está acontecendo. Assim que a gente chegou hoje, tinha um carro do Corpo de Bombeiros, eles vieram para coletar amostras aqui dessa terra, né, desse barro, areia, para também buscar aí explicações, respostas para o que está acontecendo, e disseram que vão enviar uma nota em relação a isso. A gente vai estar aqui e daqui a pouco, Douglas, eu vou mostrar para vocês a outra residência que também está acontecendo a mesma coisa, a casa aqui vizinha, a casa da Dona Socorro. Eu volto daqui a pouco com mais informações aqui direto de Penedo. Pois é, Maria, que fenômeno é esse, hein? Quente aí, ó, a parede e essa parte de baixo aí dessa casa. E é nessa casa e na casa ao lado também o fenômeno se repete. Maria, foi impressão minha ou a pessoa que está aí de colete laranja já é o pessoal da Defesa Civil de Penedo? Porque é uma história que está rolando em tudo que é lugar, em Alagoas, em todos os sites. TNH1 é um dos destaques do tnh1.com.br e a gente vê. É porque está todo mundo muito curioso. Que fenômeno é esse? Por que essa temperatura alta, né? Por que a parede esquenta? A Defesa Civil, você falou que os bombeiros estavam logo cedo aí quando você chegou, mas a Defesa Civil também já foi acionada, está aí na área, está no local, está na casa desse senhor agora? Isso, tá sim, Douglas. Defesa Civil já aqui no local, já foram feitos alguns procedimentos e a gente traz essas informações daqui a pouquinho. Agora, a gente volta a falar ao vivo com a repórter Maria Maciel, que está em Penedo. Gente, 2 casas estão com o solo esquentando. Acredita nisso? Maria Maciel está com a gente aqui agora. Os moradores, claro, estão preocupados com essa situação, né, Maria? Conta pra gente aí. De volta ao vivo, Maria Maciel em Penedo, viu? Isso mesmo, Douglas. A preocupação é grande, primeiro porque ninguém sabe o que está acontecendo. Então é preciso o quê? Respostas e explicação para esse fenômeno. Até lá fica essa curiosidade. A gente estava aqui na casa do seu Ailton, agora eu vou entrar aqui na casa vizinha, que também está com o piso, né, o chão esquentando e a parede. Quem mora aqui nessa residência é a Dona Socorro, junto com o marido e os filhos. E quem vai conversar com a gente aqui é a Shelly. Tudo bom, Shelly? Boa tarde. Aqui, o que está acontecendo? Também está esquentando. Começou quando? Quando foi que vocês perceberam? Eu não sei o dia específico que começou, mas já faz uns 15 dias que eu venho percebendo que essa região aqui é muito quente. E o restante da sala inteira, a casa, é frio. Entendeu? Então eu venho reclamando para minha mãe, só que eles não dão ouvidos. Aí foi como? Percebeu? Estava passando por aqui, sentiu no chão, estava descalça, estava quente. Quando eu varro a casa, que eu passo o pano, aqui rapidamente secava e o resto da casa não. Eu gosto de ficar descalço pela casa, então basicamente eu senti porque eu ficava pisando. Eu dizia, mãe, aqui tá tão quentinho, o resto da casa todo gelado. Então eu falei para ela, mas... E agora a dúvida é saber o que está acontecendo, né? E aí vocês ficaram sabendo, então, que o vizinho também falou que na casa dele estava do mesmo jeito. Sim, a gente ficou sabendo que a casa do vizinho estava do mesmo jeito. Ó, o Clevito está mostrando aqui, Douglas, é essa parte aqui, ó, do piso, aqui é a sala da família. E é essa parede aqui, não é, Shelly, que esquentou bastante também. Esquenta muito, muito. Ultimamente tá mais frio porque eu acho que como abriu o buraco lá, aí o vapor subiu, né, e deu aquela amenizada. Olhando aqui, até colocando a mão, viu, Douglas? Eu fui lá, vi que estava quentinho. Olha, se a gente colocar a mão aqui, não tá tão quente. O piso dá para perceber o chão um pouco quente. Mas a Dona Socorro, ela até estava explicando. Como aqui a porta está aberta, tem muita ventilação, então dá uma esfriada. Só que quando é à noite, ela mesma estava dizendo, foi dormir, quando foi de madrugada que veio aqui, estava bem quente. Então depende disso também. Shelly, o que vocês acham que pode estar acontecendo? Um fenômeno, eu não sei dizer, é um mistério.
Agora a gente viu que, assim, tá todo mundo curioso, querendo saber. Vocês moram aqui há quanto tempo? Há 13 anos. E chegou a ficar com medo do que pode ser? Não, sinceramente não, né? Mas vamos ver o que é. Pelo menos quer saber o que está causando esse fenômeno. Sim, queremos saber o que está causando essa coisa toda, né? Não só você, acho que todo mundo, né? Não só aqui do bairro da Santa Cecília, como de Penedo e também aqui de todo o estado. É por isso que a gente vai conversar agora, Douglas, com um especialista. O pessoal da Defesa Civil está aqui, inclusive temos um geólogo aqui que é da Defesa Civil, que é o Jean Mello, para falar um pouquinho com a gente então sobre isso, né? A princípio, né? O que foi feito aqui? Vocês coletaram alguma amostra? O que pode ser? O que está acontecendo aqui? Boa tarde. Boa tarde a todos. Recebemos essa demanda ontem, né? Então, nesse primeiro momento, é uma vistoria para entender a situação, fazer um apanhado geral, se essa situação está ocorrendo só em um ponto, se adentra outra residência. A gente já verificou que tem essas duas residências que estão com esse fenômeno. Foi feito um poço de inspeção, assim nós podemos falar, para verificar que o solo está um pouco aquecido. Então, nesse primeiro momento, entender a situação problemática para traçar situações de ações, para entender o problema. Se for necessário equipamentos para detectar a presença de gases ou não, presença ou não de matéria orgânica, alguma coisa que pode estar ocasionando esse tipo de fenômeno, essa situação. Então, nesse primeiro momento é entender a problemática para depois tratar e traçar as situações para o entendimento do caso. Seu Ailton relatou que quando ele abriu aquele buraco ali na casa dele, ele viu que saiu como se fosse uma fumaça, um vapor. Isso, foi relatado pelo morador, pelo seu Ailton, essa situação. Hoje, quando nós vimos, pedimos para ele fazer um novo posto de inspeção ao lado daquele posto anteriormente que foi aberto. Verificamos sim que existe um aquecimento, mas como hoje foi uma vistoria inicial para entender toda a problemática, a gente não trouxe todos os equipamentos necessários para ver questão de temperatura, presença de gases ou não. Isso vai ser executado com cronograma de trabalho mais à frente. Então não dá nem para a gente ter uma pista do que pode estar causando esse fenômeno. Você já viu alguma coisa, algo parecido como esse? Infelizmente, nesse momento, a gente não consegue dar uma resposta em definitivo para a situação. N fatores podem estar acontecendo, mas já observamos algumas situações, se teria alguma coisa de rede elétrica próxima à região, mas foi cavado um poço de inspeção ao redor, também não tem nada. Então, investigar, traçar linhas para tentar chegar a uma resposta final e dar a resposta que os moradores aqui necessitam. Quando eu peguei na mão aquele barro um pouco quente, né, a gente percebe também uma umidade. Está mesmo úmido? Tem alguma coisa a ver também? O solo é argiloso aqui, né? Esse material é argiloso, você pega na mão, você vê que ele não tem muita granulometria da fração areia, é um solo mais argiloso. Tem uma umidade presente sim, mas não seria o esperado para todo o entorno aqui, essa presença desse aquecimento e esse possível vapor que foi relatado pelo morador, né? Não é algo esperado. Tanto é que está algo pontual nessa região, nessa residência, junto com a divisa com outra residência aqui. Vou até pedir para o Cleviton mostrar de novo ali a parede. Dessas duas casas, né? Tem alguma que está com uma intensidade maior, que dá para perceber? Ou é exatamente no limite entre uma casa e outra? A intensidade maior está na casa do seu Ailton, né? Que foi o primeiro morador que relatou a situação. E naquele primeiro posto de inspeção foi onde ele sentiu sair essa temperatura, né, esquentar a região do solo ali, das paredes. E quando ele abriu um novo poço ao redor da inspeção, que foi aberto hoje de manhã, também a gente verificou que existe esse aquecimento. Então, está mais pontual o foco de calor, está mais naquela região da casa do seu Ailton, mas está também na casa do vizinho aqui, nessa divisão aqui com os muros. É porque a gente percebe que aqui também o piso é mais elevado, né? Ali já está uma parte mais baixa. Isso, tem uma diferença altimétrica, a cota aqui é diferente, tem uma área mais de aterro, outra menos de aterro, mas fica nessa interface, né? Digamos assim, naquela região lá, pontual, e chegando até a casa do vizinho aqui, mas bem pontual ali na parede. Certo, então a palavra agora é investigar. Investigar as possíveis causas e tentar chegar a uma resposta mais próxima não, uma resposta definitiva da situação. Ok.
Muito obrigada, Jean, pelas explicações, né? A gente segue por aqui, Douglas, porque a situação, né, como esse aquecimento, algumas providências devem ser tomadas. Será que tem risco para essas famílias, né? O que elas vão fazer a partir de agora, né? Será que elas podem continuar na residência? Tudo isso a gente está apurando aqui e vamos trazer essas informações logo mais com a Defesa Civil aqui do município de Penedo. E fica ainda a pergunta, que fenômeno é esse? A gente continua acompanhando a situação das casas superaquecidas em Penedo. Isso, o repórter Maria Maciel continua na cidade. Maria, a gente quer saber o que é que vai acontecer a partir de agora, né? Porque o medo, claro, é grande, é um fenômeno que até agora não tem explicação. Isso mesmo, Douglas. A preocupação é justamente essa, porque não há respostas para saber o que está causando esse aquecimento nessas duas residências aqui no bairro de Santa Cecília. Agora, o que vai acontecer? A gente conversou com o geólogo, o Jean Melo, e ele falou que agora é investigar, saber o que está causando esse aquecimento, né? Pegar a amostra, verificar a temperatura para aí sim, então, começar esses estudos em busca de uma resposta, de alguma explicação para esse fenômeno. Agora, o que vai acontecer com essas duas famílias, né? Do seu Ailton e da dona Socorro. Aqui comigo está o coordenador da Defesa Civil de Penedo, que é o Geraldo Sabino, para falar então sobre isso. Eu vi aqui que vocês já até colocaram aqui esse adesivo de interditado. Essas duas residências foram interditadas? Boa tarde. Boa tarde, povo de Alagoas, de Penedo especificamente. Sim, vamos interditar a área porque se a gente não tem uma solução imediata, a regra diz que a gente faça a interdição, faz a evacuação das famílias. Eles deverão ir para um aluguel social. Estão ainda entrando em acordo as duas famílias. Mas caso eles não queiram sair, eles assumirão não ter responsabilidade, porque assim diz o protocolo. No entanto, a gente aguarda a solução devido aos estudos que serão feitos posteriormente. Agora, existe algum risco para essas famílias ficarem aqui ou é mais também para facilitar esse trabalho investigativo? Segundo o geólogo, risco sempre há, né? E como a gente não tem um resultado concreto, a gente prefere fazer logo esse tipo de procedimento, como eu falei nesse instante, para que as famílias fiquem mais seguras. É claro que a gente sabe que eles têm um sentimento por ter muito tempo morando na sua residência, mas a gente primeiro tem que preservar a vida. Agora, existe uma previsão de quanto tempo deve durar esses estudos, né, em relação ao que está causando esse aquecimento? Não, tempo a gente não tem. Essa análise deverá ser feita em laboratório, né, com empresa específica, para que a gente possa ter, com certeza, dar o tempo legal para que eles voltem às suas residências. Agora, o município tem esses equipamentos necessários para fazer esses estudos completos? Vai precisar de alguma consultoria, alguma ajuda externa? Aí, a Defesa Civil ela age em conjunto com outras secretarias. Com a Secretaria Específica do Meio Ambiente, eu não sei te responder se eles têm especificamente esse material, mas aí daqui a pouco eu vou estar reunido com o secretário para que a gente tome as devidas providências. Geraldo, a gente conversava um pouquinho antes, a gente entrar ao vivo, sobre aqui essa região, né? O que tinha aqui antes dessas casas serem construídas, né? Que de repente possa trazer alguma pista, o que era que tinha aqui nessa região há 50, 60 anos atrás? Então, havia um matadouro, né, público ali, um matadouro frigorífico, e foi desativado pelo Ministério Público, e tem todo o procedimento, mas aí foi crescendo em torno do matadouro. É por isso que o nome do bairro é Santa Cecília, mas antigamente era o matadouro, né? Então, isso aqui tudo era sítio, né? E depois o pessoal foi ocupando o espaço e foi urbanizando e estamos aqui. É algo que também intriga e chama atenção, porque às vezes o problema pode não estar exatamente nesse local, né? Pode ter sido aí, como tinha o próprio morador disse que saiu esse vapor, né, parecendo uma fumaça, pode ser um local que ele de repente saiu, mas poderia acontecer em qualquer outro local. Sim, segundo a geologia, como a gente está no aclive, né? A gente vê que tem isso. Pode ser que não seja aqui seja só o ponto de fuga dos gases. Como a gente não identifica que tipo de gás, é por isso que não sabe, a gente não tem nem ideia, só o pessoal da geologia que pode nos explicar com os estudos que eles farão lá na frente.
Muito obrigada, então, pelas informações, Douglas. A gente segue acompanhando este caso e agora vai ser, inicia, então, essa fase, a Defesa Civil que está aqui monitorando a região, inicia essa fase, então, desses estudos, né? Foram coletadas amostras, né? Vai ser visto também essa questão da temperatura, ver se dá para fazer a coleta desses gases, para ter, então, material suficiente para tentar identificar qual é a causa, né? Quais são as causas desse fenômeno que está acontecendo aqui em Penedo. Maria? É com você aí no estúdio. Pois é, Maria, eu tenho uma pergunta para você fazer ao coordenador-geral da Defesa Civil de Penedo. As famílias terão que deixar essas casas. Ele falou em aluguel social, né? Qual é o valor do aluguel social aí na cidade de Penedo? Pergunta a ele, Maria, por favor. E qual foi a reação das famílias ao saberem que os imóveis estão interditados e eles têm que deixar, então, suas casas? Por favor. Coordenador, o Douglas está perguntando o seguinte, né? Essas famílias, né, elas vão ter direito aí ao aluguel social. Ele está perguntando qual é o valor desse aluguel social e como é que vai funcionar essa assistência a essas duas famílias. O pessoal da assistência social esteve aqui, está fazendo o cadastro, o pessoal sabendo as condições sociais que eles têm, e na área aqui eles procurarão uma residência para ser alocada e o município se responsabiliza pelo aluguel. Se não me falar melhor, o valor anteriormente era R$300 de aluguel. Mas aí eu não sei te passar com clareza, só o pessoal da assistência social. Mas assim, já foi dado prosseguimento nos trabalhos, eles já foram, já conversou com o pessoal, convencendo para que eles saiam, como eu disse anteriormente. Caso eles não queiram se retirar, a gente vai ter que fazer um documento onde ele se responsabiliza, né, pelo que vier a acontecer. Mas já está interditado, né? A grosso modo já não pode nem estar mais por aqui, né, porque ninguém sabe o que é que vai acontecer. Eu creio que eles já estão convencidos disso, né? E de imediato procurarão residência para ser alocadas para eles. Muito obrigada, então, pelas explicações. Olha, Douglas, você perguntava sobre o que as famílias acharam, né, dessa interdição. O seu Ailton, que está aqui, eu vou chamar ele aqui de novo. Vem para cá, seu Ailton, né? Em relação a desocupar, sair do seu imóvel até que se descubra o que é. O que o senhor achou do senhor? Aceita, acha importante? Aceito. Tem que fazer o quê? Tem que sair mesmo, né? Eu não vou estar arriscando a vida, a minha vida, a vida dos meus filhos e da minha esposa e dos vizinhos também, né? Que está incomodando o vizinho, até faz parte das duas casas. Mas é assim mesmo, seja o que Deus quiser. É uma medida preventiva para garantir a segurança e a tranquilidade para poder dormir de forma tranquila também, né? É verdade, com certeza, absoluta. Tá bom, então muito obrigada pelas informações. A gente conversou então com o coordenador da Defesa Civil sobre a situação dessas duas famílias. Aqui na casa do seu Ailton são 3 pessoas, ele, a esposa e um filho. E na casa da dona Socorro são 5 pessoas. Ela, o marido que também está em tratamento e mais 3 crianças, né? Crianças e adolescentes. Então a gente continua por aqui no bairro Santa Cecília, em Penedo, mostrando, é claro, toda essa situação, esse mistério que paira aqui no ar. Pelo menos até agora ninguém sabe, não há explicações sobre o que está causando esse fenômeno de aquecimento no solo e também na parede. Agora é aguardar, Douglas, esse trabalho investigativo, esses estudos da geologia para trazer então para a gente essas respostas. É com você aí no estúdio.